Antônio acordou antes do sol nascer. Ele sempre acordava cedo, um costume que a vida inteira de trabalho árduo como ajudante de pedreiro havia imposto. Mas naquele dia havia algo diferente. Tinha um brilho nos seus olhos que Rosa não via há muito tempo. Ele mexeu no ombro dela devagar. Acorda, mulher. Hoje os meninos vão buscar a gente. Rosa abriu os olhos e sorriu. Era aquele sorriso sincero que só quem foi feliz a vida toda consegue manter, mesmo quando a vida nunca foi nada fácil. Os filhos haviam ligado dias antes, com a promessa de levar os dois para conhecer uma chácara. Eles disseram que estavam pensando em comprar um lugar no interior para a família toda se reunir nos finais de semana. Imagina, Antônio, a gente vai poder ver os netos brincando no quintal, Rosa disse, arrumando o cabelo branco na frente do espelho rachado. Eles moravam numa casinha simples, 3 cômodos pequenos nos fundos de um terreno alugado. Ali, eles criaram seus 3 filhos, Marcelo, Patrícia e Bruno. Dar tudo o que podiam e, muitas vezes, muito do que não podiam, era o lema de suas vidas. Antônio vestiu a camisa mais bonita, aquela de ocasião especial. Rosa, o vestido florido que a vizinha havia lhe dado, quase sem manchas. Os dois ficaram na porta, esperando, a ansiedade crescendo no ar. Será que vão demorar? Rosa perguntou. Calma, mulher, Antônio respondeu, mas no fundo ele também estava ansioso. Fazia meses que os filhos não apareciam, sempre ocupados. Marcelo, gerente de loja, Patrícia, ocupada no escritório, Bruno, com seus negócios no celular. Quando 2 carros pararam em frente à casa, Rosa bateu palmas, por alegria infantil. Olha lá, Antônio, vieram todos! Mas quando os 3 desceram dos carros, a alegria se desfez. Algo estava profundamente errado. Não houve abraços, beijos, nem sorrisos. Marcelo apenas acenou e voltou a olhar o celular. Patrícia bufou e checou o relógio. Bruno mal olhou para eles. Vamos logo que eu tenho compromisso mais tarde, Patrícia disparou. Rosa sentiu um aperto no peito, mas tentou ignorar. Antônio ajudou-a a entrar no carro de Marcelo. Ele ia entrar junto quando Bruno interveio. Pai, o senhor vai no meu carro. Mãe, fica com o Marcelo. Mas a gente não pode ir junto? Rosa perguntou, a voz já afinando. Não tem espaço, vamos, não enrola. Rosa e Antônio se olharam assustados. Ele tentou lhe dar um sorriso forçado de tranquilidade, mas a dor já estava ali. Entraram cada um em um carro diferente. A viagem começou em um silêncio pesado. Rosa tentou puxar conversa com Marcelo e Patrícia, perguntando pelos netos, pela esposa do filho. Eles respondiam com monossílabos. Patrícia digitava no celular sem parar. Rosa desistiu, olhando pela janela enquanto a cidade ficava para trás. No outro carro, Antônio tentava falar com Bruno, que só respondia distraído, com o celular grudado na orelha, falando de negócios e dinheiro. Antônio olhava para aquele filho e pensava em quantas vezes o havia carregado no colo, quando Bruno era pequeno e tinha medo de dormir sozinho. Depois de quase 2 horas, os carros pararam. Não havia chácara, não havia casa, não havia sombra, apenas o meio do nada, uma estrada asfaltada e velha cortando um deserto de terra rachada, sob um sol quente e implacável. Desce, mãe, Marcelo disse, abrindo a porta. Mas a chácara não é aqui, né, filho? Rosa desceu confusa. Antônio desceu do outro carro igualmente perdido. Bruno foi ao porta-malas. Pegou 2 malas velhas, aquelas que os pais usavam em visitas a parentes doentes, e as jogou no chão, levantando poeira. O que é isso? Antônio perguntou. Marcelo deu um passo à frente com um olhar frio que eles nunca tinham visto. Olha, a gente já conversou sobre isso entre nós. Não dá mais. Vocês ficam pedindo ajuda toda hora. Vivem com problema de saúde, precisam de remédio, precisam de comida. A gente tem família, tem conta para pagar, tem vida. Rosa começou a tremer. Filho, a gente nunca pediu nada que vocês não pudessem dar. Sempre a mesma coisa, Patrícia gritou do carro. Sempre precisando de alguma coisa. A gente cansa, mãe.
cansa de ser cobrado, de ter que dar atenção, de ter que se preocupar. Mas a gente é pai e mãe de vocês, Antônio disse, a voz falhando. E a gente agradece tudo o que vocês fizeram, Bruno falou, sem conseguir olhar para o pai. Mas chegou a hora de vocês aprenderem a se virar sozinhos. A gente não pode carregar vocês para sempre. Rosa caiu de joelhos na poeira, chorando com uma dor que vinha do fundo da alma. Pelo amor de Deus, não faz isso com a gente. A gente não tem para onde ir. A gente não conhece ninguém aqui. Vocês sempre deram um jeito antes. Agora vão ter que dar de novo, Marcelo disse voltando para o carro. Antônio se aproximou dele, desesperado. Marcelo, eu te segurei no colo. Eu trabalhei doente para pagar teu estudo. Eu vendi o único terreno que meu pai me deixou para tu poder fazer aquela viagem de formatura. E agora tu vai me largar aqui no meio do nada? Marcelo parou por um segundo, talvez uma faísca de consciência, mas Patrícia buzinou. Vamos embora. Quanto mais a gente fica aqui, pior fica. Rosa agarrou-se ao vestido de Patrícia, implorando. Filha, eu te pari, eu amamentei tu de madrugada. Como tu consegue fazer isso? Patrícia se soltou com força. Vocês deram a vida que conseguiram dar. Agora a vida é nossa. E vocês não fazem mais parte dela. Ela entrou no carro. Marcelo e Bruno fizeram o mesmo. Os 3 carros deram ré, viraram e foram embora, levantando aquela poeira vermelha que cobriu tudo. Rosa gritou os nomes dos filhos até a voz sumir na garganta. Antônio ficou petrificado, assistindo-os desaparecer na curva. Quando o barulho dos motores sumiu, restou apenas o silêncio. Um silêncio pesado, que gritava mais alto que qualquer som. Rosa parou de chorar e ficou ali, de joelhos na terra. Antônio sentou ao lado dela, pegou sua mão. Ficaram sentados na beira da estrada vazia, com as malas velhas ao lado, sob um sol que queimava sem pena. A primeira hora foi a pior, marcada pela espera vã. Antônio, com as pernas doídas pelo peso da vida inteira, abriu uma das malas. Encontrou meia garrafa de água. Ele deu para Rosa beber primeiro, guardando o restante. A sede e o sol apertavam. Antônio arrastou as malas até um poste de concreto, buscando um espacinho de sombra para Rosa. Foi então que ouviram o barulho. Um motor distante, mas vindo na direção deles. Rosa levantou num pulo. Era um caminhão velho, de carga, pintado de azul desbotado. Antônio começou a acenar com os 2 braços. O caminhão diminuiu, parando alguns metros à frente. Um homem desceu, magro, queimado de sol, camisa surrada. Ele olhou para o casal e as malas e franziu a testa. Que aconteceu aqui? Perguntou. A gente foi largado aqui, Antônio disse, a voz embargada. Nossos filhos, eles trouxeram a gente até aqui e foram embora. O homem, chamado Josué, tirou o boné, parecendo genuinamente chocado. Os próprios filhos de vocês fizeram isso? Rosa, com os olhos vermelhos, contou. Eles disseram que a gente é um peso, que cansaram de cuidar da gente. Atrapalhar nada. Vocês vão comigo. Peguem as malas. Josué interrompeu indignado. Ele ajudou Rosa a subir na cabine e guardou as malas na carroceria. Durante o caminho, Josué balançava a cabeça incrédulo. Ele tinha 4 filhos e não conseguia imaginar tal crueldade. Vocês criaram esses meninos? Perguntou. Demos tudo, Josué. Pagamos estudo, faculdade, tudo, Antônio respondeu. E agora eles fazem isso. Que mundo é esse, meu amigo? Josué lamentou. Rosa disse. A gente tinha uma vida simples, mas era feliz. A gente não tinha nada, mas tinha eles. E agora a gente não tem nem isso. Josué a consolou, dizendo que ela tinha sorte de saber quem eles realmente eram agora. O caminhão seguiu até uma pequena cidade chamada Vale da Esperança. Josué parou em frente a uma casa simples com uma placa. Pensão da Lourdes. Ele voltou minutos depois com Dona Lourdes, uma mulher gordinha, avental florido e um sorriso acolhedor. Oi, meus amores. O Josué me contou. Vocês vão ficar aqui comigo. Lourdes não fez perguntas.
Ela levou Antônio e Rosa para um quarto pequeno, mas limpo, nos fundos da pensão. Tinha uma cama cheirosa e uma janela que dava para um quintal com galinhas. "Descansem, amanhã a gente conversa", ela disse. Rosa sentou-se na cama e chorou, mas dessa vez era um choro misturado com alívio. Alívio de ter um teto. "A gente está vivo, Rosa. Podia ter sido pior", Antônio disse, abraçando-a. "Eu sei, mas a gente sobreviveu ao dia de hoje e amanhã a gente sobrevive de novo." Eles dormiram abraçados, o sono pesado que vem depois de um dia que destrói a gente por dentro. Quando Antônio e Rosa acordaram, o sol já estava alto. O cheiro de café fresco e pão caseiro vinha da cozinha. Lourdes estava fazendo pão. A mesa da pensão estava posta e outros 3 hóspedes já tomavam café. Edilson, o mecânico, Jéssica, a estudante de enfermagem, e Paulinho, o ajudante de caminhoneiro. "Bom dia! Vem, senta aqui!" Lourdes chamou com sua alegria contagiante. Antônio e Rosa sentaram-se sem jeito, agradecendo o café. Edilson, o mecânico, foi solidário. "Que situação horrível, seu Antônio. A cidade toda está chocada. A gente não quer dar trabalho para ninguém", Rosa disse baixinho. "Trabalho nada", Lourdes falou, colocando mais pão na mesa. "Aqui a gente se ajuda. Vocês ficam o tempo que precisarem." "Mas a gente não tem como pagar", Antônio explicou. "Quem falou em pagar?" Lourdes sorriu. "Se quiserem ajudar na pensão, ótimo. Se não puderem, ótimo também. Ninguém vai ficar na rua enquanto eu tiver um teto." Antônio sentiu os olhos marejarem. Fazia tanto tempo que ninguém os tratava com tamanha humanidade. Nos dias seguintes, o casal se encaixou na rotina da pensão. Rosa ajudava Lourdes na cozinha e lavava as roupas dos hóspedes. Antônio, um mestre em consertar o quebrado, arrumava a cerca, pintava o muro e consertou uma torneira que pingava havia meses. "Não sabemos viver de favor", ele respondia a Lourdes, que ficava feliz com a ajuda. A cidade Vale da Esperança era pequena e a história do casal abandonado rapidamente chocou a comunidade. As pessoas paravam Rosa na rua para dar abraços, levavam comida para a pensão, ofereciam pequenos trabalhos para Antônio. O casal estava rodeado de bondade, algo que nunca receberam dos próprios filhos. Apesar de todo o apoio, Rosa não conseguia esquecer. Tinha dias que ficava parada na janela, olhando a rua, esperando que um carro conhecido aparecesse, que um dos filhos voltasse para pedir perdão, para dizer que tudo havia sido um erro terrível. Mas nenhum carro vinha. Uma tarde, Rosa estava estendendo roupas no varal e viu uma mulher na rua com 2 crianças pequenas. Elas riam e pulavam. A mãe as segurava com cuidado. Rosa largou a roupa molhada no chão e começou a chorar desesperada. Lourdes saiu correndo da cozinha. "Rosa, o que foi?" "Meus netos, Lourdes, eu não vou mais ver meus netos crescerem. Eu não vou mais poder fazer bolo para eles." Lourdes a abraçou ali mesmo, deixou-a chorar até a última lágrima. Depois levou-a para a cozinha, fez um chá e sentou-se ao seu lado. "Rosa, eu vou te falar uma coisa. Família não é quem tem o seu sangue. Família é quem fica do seu lado quando você mais precisa. Seus filhos provaram que não são sua família. Mas aqui, nesta casa, todo mundo já te ama, você entende?" Rosa olhou nos olhos de Lourdes. Aquela mulher, uma estranha de poucos dias, tinha mais amor para dar do que os filhos que ela havia criado. "Por que tu está fazendo isso pela gente?" Rosa perguntou. "Porque alguém fez por mim uma vez", Lourdes respondeu. "Quando perdi meu marido, fiquei na rua com meus 3 filhos. Uma senhora me acolheu, me deu comida, trabalho, esperança. Eu prometi que faria o mesmo pelos outros. E aqui estou." Naquela noite, Antônio organizava as poucas coisas do casal no guarda-roupa quando ouviu a batida na porta. Era Lourdes. "Seu Antônio, posso falar com o senhor um minutinho?" "Claro, dona Lourdes. Entra." Ela entrou e fechou a porta. "Eu reparei que o senhor sempre carrega aquela pasta de couro velha para todo lado. Até quando vai no quintal
O senhor leva ela junto. Antônio olhou para a pasta marrom e desgastada sobre a cama. É que tem coisa importante aqui dentro, ele disse. Coisa importante como? Antônio hesitou. Olhou para a porta, certificando-se de que Rosa não estava perto. Ele suspirou fundo. Dona Lourdes, eu nunca contei isso para ninguém, nem para os meus filhos. Mas eu acho que chegou a hora. Ele abriu a pasta lentamente. De dentro, tirou um envelope amarelado pelo tempo, cheio de documentos velhos, alguns escritos à mão. Quando meu pai partiu, ele me deixou um terreno. Eu vendi aquele terreno para pagar a faculdade do Marcelo. Mas o que ninguém sabe é que meu pai tinha outro terreno, um que ele ganhou num acordo trabalhista muitos anos atrás. Ele nunca registrou no nome dele, porque tinha medo de perder na justiça. Ficou só nesses documentos trabalhistas. Lourdes pegou os papéis. Tinha uma escritura antiga, um comprovante de indenização e mapas desenhados à mão. Esse terreno ainda existe? Ela perguntou. Existe. Fica numa região que na época era zona rural, mas de uns anos para cá a cidade cresceu. Aquela região hoje é zona comercial. O senhor já foi atrás de saber quanto vale? Nunca fui. Eu guardei esses papéis a vida inteira, pensando em deixar de herança para os meus filhos. Queria que eles tivessem alguma coisa quando eu partisse, alguma coisa que compensasse toda a pobreza que eles passaram por minha causa. Antônio sentou na cama, a voz embargada. Mas depois do que eles fizeram, Lourdes, depois de me jogarem naquela estrada que nem um cachorro, eu não sei mais o que fazer com isso. Lourdes sentou ao lado dele. Seu Antônio, o senhor precisa procurar um advogado. Precisa ver se esses documentos ainda valem alguma coisa. Porque se valerem, o senhor e a dona Rosa podem ter um final de vida digno. Não por causa de dinheiro, mas por causa de justiça. Mas advogado é caro. Eu conheço um aqui na cidade, Dr. Renato. Ele é gente boa, já ajudou muita gente sem cobrar nada. Amanhã mesmo eu marco uma conversa para vocês. Antônio olhou para os papéis, aquele segredo que ele carregou sozinho por tanto tempo. Será que ainda tem chance de dar certo? Ele perguntou. Só tem um jeito de descobrir. Na manhã seguinte, Lourdes levou Antônio e Rosa ao escritório de Dr. Renato, um advogado sério, mas simpático, de uns 40 anos. Ele ouviu a história do abandono e examinou os documentos meticulosamente. Quando terminou a leitura, ficou em silêncio por um tempo que pareceu eterno. Limpou os óculos, colocou-os de volta e olhou para Antônio. Seu Antônio, o senhor tem ideia de onde fica esse terreno hoje? Mais ou menos. Sei que é perto da avenida principal da capital. Renato abriu o computador, digitou o endereço dos documentos e a tela mostrou um mapa. Ele ampliou a imagem e parou. Meu Deus do céu, ele murmurou. O que foi? Rosa perguntou assustada. Renato virou a tela para eles. Na imagem, havia um terreno enorme no meio de uma avenida repleta de prédios comerciais, lojas, bancos e até um shopping. Esse terreno hoje vale uma fortuna mesmo. Estou falando de milhões. Antônio ficou paralisado, olhando para a tela. Rosa levou a mão à boca, tentando segurar o choro que já vinha. Lourdes teve que se apoiar na parede. Milhões, Antônio repetiu, como se a palavra não fizesse sentido. Doutor, o senhor tem certeza? Renato explicou, mostrando fotos aéreas, valores de terrenos vizinhos vendidos recentemente e relatórios de mercado. Seu Antônio, esse terreno está numa localização privilegiada. É uma área totalmente comercial. Um terreno desse tamanho nessa região vale no mínimo 8 milhões. Pode chegar a 10, dependendo da negociação. Mas como? Rosa disse com a voz fraca. A gente viveu a vida inteira sem ter o que comer direito. Como a gente pode ter uma coisa dessas e não saber? 5. O preço da ignorância. Renato explicou que o terreno foi adquirido pelo pai de Antônio numa ação trabalhista. Na época, era um lugar sem valor.
O pai, por medo ou falta de conhecimento, nunca fez o registro oficial, deixando-o apenas nos documentos do processo judicial, o que, felizmente, ainda era válido para iniciar a regularização. A valorização, a fortuna, só aconteceu nos últimos anos com o crescimento da cidade. O que precisa ser feito agora é um processo de regularização do registro. Vai demorar alguns meses, mas o direito de vocês está aqui, preto no branco. Antônio olhou para a pasta que ele tinha guardado para os filhos. Ele tinha imaginado a surpresa deles, a herança valiosa que o pai pobre deixaria. Mas agora, os herdeiros em potencial haviam jogado ele e Rosa numa estrada para morrerem. Doutor Renato, Antônio disse com a voz firme, eu quero registrar esse terreno no meu nome e no nome da minha esposa. Quanto o senhor cobra? Seu Antônio, não vou cobrar nada. Essa história de vocês me tocou. Vou fazer esse processo pro bono, de graça. Vocês só terão que pagar as taxas do cartório e do registro, mas isso a gente vê depois. Rosa pegou na mão do marido. O alívio se misturava à dor e à raiva. E os meus filhos? Antônio perguntou. Eles podem tomar isso da gente? Não. Enquanto vocês estiverem vivos, o terreno é de vocês. Vocês podem fazer o que quiserem com ele. Vender, alugar, construir, a escolha é de vocês. Lourdes se emocionou. Seu Antônio, a dona Rosa, vocês entendem o que isso significa? Vocês não vão mais precisar depender de ninguém. Podem ter uma vida digna. Mas Antônio não conseguia estar feliz. Sabe o que é engraçado, dona Lourdes? A gente passou fome a vida inteira. Eu vendi o terreno do meu pai para pagar a faculdade do Marcelo. Eu me matei para dar coisas para eles. E o tempo todo eu tinha essa fortuna guardada. Se eu soubesse antes... Seu Antônio, o senhor não tinha como saber, Renato consolou. E se o senhor tivesse vendido há 20 ou 30 anos, ele não valia 1/10 do que vale hoje. A valorização é recente. Antônio respirou fundo. Renato tinha razão. Não adiantava viver de "e se". O que importava era o agora. Então, o que a gente faz? Ele perguntou. Vocês vão voltar para a pensão e viver suas vidas normalmente. Renato orientou. Eu vou começar a trabalhar nos documentos hoje. Em alguns meses, vocês serão oficialmente os donos de um terreno milionário. Os dias se transformaram em semanas. Dr. Renato trabalhava arduamente na documentação. Antônio e Rosa mantinham a vida simples na pensão da Lourdes. Eles ajudavam no dia a dia, viviam com quietude, mas carregavam consigo a certeza de uma fortuna que estava em vias de se concretizar. O dinheiro, porém, não trouxe alegria imediata, mas sim uma sensação de estranheza e o peso da reflexão. Uma tarde, enquanto Antônio consertava uma prateleira na despensa, Lourdes entrou correndo com uma expressão de surpresa. Seu Antônio, tem um homem lá na frente procurando por vocês. O coração de Antônio disparou. Seria um dos filhos finalmente vindo buscá-los? Ele largou a ferramenta e foi até a sala. Lá, um homem de terno com uma pasta executiva na mão aguardava. Não era Marcelo, nem Bruno. O senhor é Antônio? O homem perguntou. Sou eu. Meu nome é Cláudio. Trabalho para a construtora Imperial. Estamos interessados em adquirir um terreno que pertence ao senhor. Antônio sentiu o sangue gelar. O rumor do terreno, ainda que não estivesse oficialmente no registro público, já havia chegado ao mercado. Como o senhor sabe desse terreno? Fazemos pesquisa de propriedade na região onde queremos construir. Encontramos o registro antigo do processo trabalhista do pai do senhor. Viemos fazer uma oferta. O homem sorriu, o sorriso profissional de quem estava prestes a fechar um negócio. O senhor nem ouviu a oferta ainda. Estamos dispostos a pagar 7 milhões à vista. 7 milhões. O número ecoou na cabeça de Antônio. Era mais dinheiro do que ele e Rosa jamais sonharam. Eu preciso pensar, Antônio respondeu, tentando manter a calma.
Claro, mas preciso do nome dos outros herdeiros também, seus filhos. A gente quer fazer a oferta. Antônio o interrompeu a voz firme. O terreno está em processo de registro para ser exclusivamente meu e de minha esposa. Os herdeiros não são relevantes neste momento. Quando o registro for finalizado, eu entro em contato. Cláudio, o representante, franziu a testa, mas entregou um cartão. Pois bem, deixo aqui meu contato. Pensamos em construir um shopping naquele local. Nossa oferta é séria e urgente. Queremos fechar isso rapidamente. Antônio agradeceu e fechou a porta. Lourdes estava na cozinha, pálida. 7 milhões, seu Antônio. Pode chegar a 10, Lourdes. O doutor Renato me disse. Naquele momento, Antônio soube que não podia mais esconder a situação. Se uma construtora já havia rastreado os documentos antigos, era apenas uma questão de tempo até que seus filhos mais jovens e com acesso à tecnologia e contatos fizessem o mesmo. 2. Enquanto isso, na cidade grande, a vida dos 3 filhos estava longe de ser um mar de rosas. Marcelo, o gerente de loja, sentia um incômodo silencioso. Não era remorso, era medo. O medo de que a história do abandono fosse descoberta. Além disso, a vida estava apertada. O aumento de salário que ele esperava não veio e as contas se acumulavam. Patrícia vivia estressada no escritório. Ela e o marido planejavam uma viagem caríssima e precisavam desesperadamente de dinheiro extra. Bruno, o empresário, estava na pior situação. Seu negócio estava à beira da falência e ele precisava de um empréstimo urgente. Eles se reuniram em um domingo, pela primeira vez desde o abandono. O assunto não era os pais, mas a vida financeira. Eu preciso de 20 mil. Bruno admitiu tenso. De onde você acha que eu vou tirar isso? E o de Marcelo respondeu, eu mal consigo pagar o plano de saúde das crianças. E os velhos? Patrícia perguntou sem emoção. Que tem? Marcelo devolveu. Sei lá, eles estão bem, vivos. Se eles morrerem, a gente tem que ir atrás do terreno da bisavó que o pai vendeu, lembra? O pai vendeu aquele terreno para pagar minha faculdade. Não sobrou nada, Marcelo disse. Tem certeza? Ele sempre foi muito apegado àquelas coisas velhas. Patrícia insistiu. A ideia plantou-se na cabeça de Marcelo. O pai sempre guardava aquela pasta de couro com ciúmes. Será que havia mais alguma coisa? Ele tentou ligar para o celular antigo do pai. Desligado. Tentou o da mãe. Desligado. Patrícia usou seus contatos no escritório de advocacia onde trabalhava e Bruno usou seus atalhos na pesquisa de dados. Eles conseguiram o único rastro deixado por Antônio e Rosa. O nome da cidade onde Josué, o caminhoneiro, morava, e o nome da pensão da Lourdes, onde o casal havia sido deixado. Cerca de 3 semanas depois da visita da construtora, o registro do terreno estava quase finalizado. Antônio e Rosa estavam à beira de uma vida nova, mas ainda viviam na discrição. Foi então que Marcelo, usando um carro alugado e sem avisar os irmãos, decidiu ir à Vale da Esperança. Ele chegou à pensão no meio da tarde. Lourdes estava regando as plantas no quintal. Marcelo desceu do carro, vestindo roupas caras, e parecia completamente deslocado. Com licença, a senhora conhece um casal, Antônio e Rosa? Ele perguntou com superioridade. Lourdes o olhou de cima a baixo. Reconheceu a arrogância e a semelhança. Conheço o que o senhor quer com eles. Sou o filho. Vim ver como eles estão e levá-los para casa. A mentira saiu fácil de sua boca. Lourdes cruzou os braços. E o que deu no senhor para vir buscar eles agora depois de largá-los no meio do nada? Acha que sou idiota? Marcelo empalideceu. Eu tive um mal-entendido com meus irmãos, mas estou aqui para consertar. Neste momento, Antônio saiu da despensa, onde terminava de montar a prateleira. Ele estava sujo de tinta, com a camisa velha, mas os olhos brilhavam com uma dignidade que Marcelo jamais teria. Marcelo, a voz de Antônio era calma, mas pesada.
Marcelo não esperava encontrá-lo trabalhando nem com aquela paz. Pai, que bom que te encontrei. Eu vim te buscar. Isso tudo foi um erro. O Bruno e a Patrícia são uns... Não fale o nome de seus irmãos. Eles fizeram o que você fez. Antônio interrompeu. E você fez o que eles fizeram. Nos jogaram fora. Marcelo começou a chorar. Um choro falso de desespero. Pai, me perdoa. Eu estava estressado. A Patrícia me pressionou. Vem para casa, mãe, também. Nós estamos em casa, Marcelo. Aqui. Antônio apontou para a pensão da Lourdes. Neste lugar, encontramos mais família e mais respeito do que você nos deu em anos. Marcelo sabia que precisava mudar a tática. Tinha que descobrir o que o pai guardava. Pai, eu só quero garantir que o senhor esteja seguro. Aqueles documentos antigos do vovô, o senhor ainda tem eles? Antônio sorriu, mas o sorriso era frio. Sim, eu tenho, Marcelo. Por que a pergunta? É que andei pesquisando e pode ter sobrado um dinheirinho, sabe? Coisa pouca, mas pode ajudar o senhor. Antônio entendeu a jogada. O interesse não era a segurança, mas o dinheiro, por mais que fosse coisa pouca na cabeça do filho. Pois é, Marcelo, você tem razão. Sobrou. E não é coisa pouca, não. É muito. Mas você não vai ver um centavo. A frase atingiu Marcelo como um soco. O quê? Pai, eu sou seu filho. Se há dinheiro, é meu por direito. Direito? Você perdeu todo e qualquer direito quando jogou sua mãe de joelhos na poeira daquela estrada, Antônio declarou. Marcelo percebeu que a abordagem emocional não funcionava. Ele voltou para a cidade grande, furioso, mas com uma certeza. O pai tinha algo de valor. Marcelo ligou imediatamente para Patrícia e Bruno. O velho tem alguma coisa. Ele me expulsou e disse que não vamos ver um centavo. Patrícia, usando seus contatos no meio jurídico, foi mais fundo na pesquisa de propriedade. Ela descobriu os movimentos do Dr. Renato no cartório. Ligou para um amigo. Preciso que você descubra qual é o terreno que o Dr. Renato está regularizando em nome de um tal Antônio, o ex-pedreiro. É urgente. Em poucas horas, ela teve o endereço e o valor de mercado estimado. 8 a 10 milhões de reais. O choque foi avassalador. O pai, que eles largaram por ser um peso e um pobre coitado, estava sentado em uma mina de ouro. A essa altura, Bruno, desesperado por dinheiro, já havia se reunido com Cláudio, o representante da construtora Imperial, que estava impaciente. Cláudio mencionou que o casal idoso havia recusado a oferta de 7 milhões. 7 milhões? Bruno gaguejou. Eu sou filho deles, somos herdeiros, podemos vender o terreno para você. O problema, meu caro, é que o terreno está sendo registrado exclusivamente no nome do casal, não no nome dos filhos. Eles estão vivos. Se eles não quiserem vender, não há nada que você possa fazer legalmente. Patrícia e Marcelo encontraram Bruno e se trancaram para planejar. A ganância e a raiva se uniram em um plano cruel. Se eles não podiam herdar a fortuna legalmente, teriam que tirá-la à força, ou pelo menos garantir que os pais não conseguissem desfrutá-la sem eles. O plano era simples e perverso: processar os pais. Movidos pela ganância e pelo desespero financeiro, Marcelo, Patrícia e Bruno uniram-se em um plano frio e calculista. Já que não podiam herdar a fortuna, eles iriam manchá-la e forçar os pais a dividir o dinheiro. Eles contrataram um advogado de grande visibilidade, conhecido por casos agressivos, e apresentaram uma ação judicial contra Antônio e Rosa. A alegação era dupla e cruel, que o casal não tinha capacidade mental para gerir uma fortuna de milhões, pedindo a interdição dos pais, que o terreno, sendo uma herança do avô, deveria ter sido registrado no nome dos 3 filhos desde o início. A notificação judicial chegou à pensão da Lourdes, causando um choque. Lourdes ficou furiosa.
Rosa desabou, não pela ameaça do dinheiro, mas pela traição final. Os filhos estavam dispostos a humilhá-los publicamente. Eles não querem só o dinheiro, Antônio. Rosa chorava. Eles querem nos destruir. Antônio pegou a mão dela com firmeza. Eles não vão conseguir. Eles nos abandonaram, Rosa. Mas não vamos permitir que eles tirem nossa dignidade. Agora temos um advogado que vale mais do que a fortuna deles. O dia do julgamento chegou. Dr. Renato se preparou com rigor. Ele sabia que o trunfo não estava apenas nos documentos, que já estavam quase finalizados, mas na prova do abandono. Na sala do tribunal, a tensão era palpável. De um lado, Antônio e Rosa, vestidos modestamente, apoiados por Lourdes e Josué, que se ofereceu como testemunha. Do outro, Marcelo, Patrícia e Bruno, impecáveis em seus ternos e vestidos, acompanhados por seu advogado arrogante. O advogado dos filhos começou o ataque, retratando Antônio como um idoso confuso, que havia descoberto um terreno que, na verdade, sempre pertenceu aos netos. Excelência, o advogado argumentou. Meus clientes, os filhos, estão apenas protegendo o patrimônio familiar de uma decisão imprudente de seus pais, que foram manipulados e estão claramente em estado de vulnerabilidade. Ao testemunhar, Patrícia mentiu, dizendo que estava visitando os pais regularmente. Bruno disse que a decisão de levá-los para um local mais calmo havia sido consensual e que o pai estava esquecendo as coisas. Marcelo chorou, fingindo desespero pela saúde mental dos pais. Chegou a vez de Dr. Renato. Em vez de iniciar a defesa com documentos, ele convocou Josué, o caminhoneiro, para testemunhar. Josué, homem simples e honesto, contou toda a verdade, com detalhes. Ele descreveu a estrada deserta, o sol causticante e a cena de Rosa e Antônio largados como lixo ao lado das malas velhas. Eles me disseram que os próprios filhos os deixaram lá, Josué declarou, a voz alta na sala. Eu vi o desespero nos olhos de dois pais que foram traídos pela única coisa que tinham, a família. Em seguida, Dr. Renato convocou Antônio. Seu Antônio, é verdade que seus filhos vieram buscá-lo na pensão da Lourdes? Perguntou o advogado. É verdade, Antônio respondeu, olhando diretamente para Marcelo. E por que o senhor se recusou a voltar com ele? Antônio olhou para o juiz, para a plateia e finalmente para seus filhos. Porque a casa deles não é mais o meu lar. O lar é onde há amor e respeito. Eles tiraram tudo de mim, menos a minha dignidade. E eu encontrei o lar aqui, em Vale da Esperança. Dr. Renato então fez o movimento final. Ele se virou para os filhos. Excelência, a capacidade mental de Antônio é inquestionável, mas a motivação de meus oponentes é: o senhor Antônio vendeu um terreno valioso que herdou para pagar a faculdade do filho Marcelo. Ele se sacrificou. E como foi recompensado? Abandono. Eles não vieram buscar os pais. Vieram buscar uma fortuna que souberam existir e tentam a interdição para conseguir o que não conseguiram com crueldade. Ele entregou ao juiz a documentação de regularização quase finalizada. O terreno pertence a Antônio e Rosa, e a eles cabe decidir o seu destino. O juiz, visivelmente emocionado, bateu o martelo. Ele rejeitou o pedido de interdição e de divisão de bens, condenando os filhos a pagar as custas do processo por litigância de má-fé. Marcelo, Patrícia e Bruno foram humilhados. A verdade sobre o abandono foi escancarada em público e eles voltaram para casa de mãos vazias, cobertos de vergonha. 4 dias depois, o registro do terreno foi concluído. Antônio e Rosa eram legalmente milionários. Eles sentaram-se na pensão da Lourdes com o Dr. Renato, a pasta de couro vazia e os documentos que valiam milhões. E então, seu Antônio, dona Rosa, o que farão? Perguntou Renato. Rosa foi a primeira a responder, a voz calma. A gente não precisa de 10 milhões, doutor.
A gente precisa de paz e de um lugar para viver com as pessoas que nos amam. Antônio concordou. Eu vendi o terreno do meu pai para o futuro dos meus filhos. Agora eu vou usar esse terreno para o futuro de quem me deu a mão. O casal tomou uma decisão que chocou a todos, exceto a Lourdes. Eles iriam vender o terreno da construtora pelo valor de R$ 8 milhões. Desse valor, eles usariam uma quantia modesta para comprar uma casa confortável em Vale da Esperança, com um grande quintal. Eles doariam uma parte significativa do restante para a Associação de Caridade da cidade, garantindo que outras famílias em necessidade tivessem um teto. E mais importante, eles comprariam a pensão da Lourdes, colocando-a no nome de Lourdes, para que ela nunca mais precisasse se preocupar com aluguel. Lourdes chorou incontrolavelmente. Eu não posso aceitar tanto, seu Antônio. Você já aceitou, Lourdes. Você aceitou a gente quando não tínhamos nada. O dinheiro é só uma forma de dizer obrigado por nos mostrar o que é ser família. 5. Antônio e Rosa compraram sua casa em Vale da Esperança e viveram o resto de seus anos com dignidade e conforto, cercados de netos emprestados e do carinho de uma cidade inteira. Quanto aos filhos, sem a herança, afundados em dívidas e com a reputação destruída pelo processo judicial, eles viram suas vidas desmoronar. Marcelo perdeu o emprego, Bruno faliu e Patrícia teve que vender o carro para pagar despesas. Eles nunca mais tiveram coragem de procurar os pais. Eles receberam a única herança que mereciam, a consequência de suas próprias ações. Rosa e Antônio, que haviam sido abandonados para morrerem sozinhos, encontraram a vida, a justiça e a felicidade em uma estrada onde a crueldade de seus filhos foi substituída pela bondade de estranhos. Eles provaram que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas no caráter que ela carrega, e que a justiça, por vezes, tem que ser milionária para ser plenamente sentida.